Gente, vocês estão nervosos? Tá todo mundo nervoso? Ou tá todo mundo desanimado? Hã? Vocês estão vendo as pesquisas, aquela sumidade do Flávio Bolsonaro empatando com o Lula? Vocês estão com uma vontade de xingar o povo, não estão? Hã? O povo não sabe nada, o povo não sabe votar, né? Vocês não estão assim? Espero que não, porque as pessoas assim, elas são pessoas com, né, aquela velha deficiência cognitiva programada. Fazia tempo que eu não falava nela, né? Olha, gente, não é assim que funciona, não. Precisa ter um olhar um pouco mais amplo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês estão nervosos? Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha que coisa interessante. É uma coisa que eu não devia nem contar. Não devia contar. Porque ela leva a um pensamento muito ruim. Leva a um pensamento que é um pensamento que não é, né? Mas eu vou contar. Olha só. O Mandami, prefeito de Nova York, né? Socialista, ele é muçulmano, é o cara que faz oposição ao Trump. Ontem, ou antes de ontem, o Trump colocou nas redes sociais dele que o Mandami está acabando, destruindo Nova York. E uma série de pessoas ricas e da imprensa acompanharam, dizendo que não dá para viver com o Mandami. Você sabe por quê? Porque ele começou a taxar quem tem uma segunda residência em Nova York. Então você tem uma residência no centro, um apartamento no centro e tal, aí você tem uma outra residência num bairro, né? Um bairro rico e tal. Sabe o que o pessoal falou? Que é só imposto, é só taxação, é imposto, isso vai acabar com a filantropia, porque os ricos é que fazem a filantropia americana. Olha, quer dizer, o Mandami não tem jeito, gente, para você fazer, porque em Nova York falta creche. O Trump veio na televisão para dizer que onde já se viu ficar construindo creche, que ele não tem dinheiro para isso. Jogou para os estados e para as prefeituras. As prefeituras, então, têm que fazer a creche, já que ele não vai dar dinheiro. Aí o Mandami quer arrecadar. Mas deu nos ricos de Nova York aquele comichão anal que deu aqui nos ricos quando o Haddad quis taxar eles. Não é porque o americano tem um ânus maior, mais saudável, mais do que o nosso, porque é um ânus do primeiro mundo, que não, o comichão do rico é o mesmo. A mesquinhez é a mesma. Os caras simplesmente estão revoltadíssimos. Nova York está sendo destruída porque, coitadinho dos ricos com 3, 4 casas, vão ser taxados. Eu não sei se vocês sabem, mas Nova York tem um déficit de casa, de habitação. Tem gente na rua. Cidade mais rica do mundo. Aí o Mandami está tentando equilibrar, precisa arrecadar para isso. Não! Cobra dos pobres, não é para eles mesmo? Super ricos não querem. Eu tenho 4 casas, eu não venço de pagar impostos, cara, os ricos estão falando. Tenho 4 casas em Nova York, desse jeito eu vou mudar, eu vou sair daqui. As imobiliárias todas, sabe o que elas estão dizendo? Que elas estão recebendo muitos telefonemas de gente que queria comprar coisas em Nova York, mas não vai comprar mais. Nossa, né? Você já imaginou? Hã? É a mesma conversa, a mesma mesquinhez, a mesma necessidade, né? Aí tem gente que fala, né? Ah, pera, deixa eu contar mais uma pra vocês. O Mandami pegou, né? A hora que ele viu que esse negócio tá, ele foi para as redes sociais dizer o que eu tô dizendo. Sabe qual foi a resposta que ele recebeu? Vocês não vão acreditar.
que ele está incentivando a guerra de classes. Vocês já ouviram falar aqui? A mesma coisa, gente. A mesma coisa que falam do Lula quando ele começa a dizer o que os ricos não fazem. O que os ricos não deixam não deixam a gente fazer. Então, por que eu falei para vocês que eu não queria falar isso? Porque isso incentiva uma leitura do capitalismo que é uma leitura moral, né? Você começa a ficar com ao invés de você entender o movimento do capital e como é que o capital prende na sua gaiola de ferro, para usar uma expressão do Max Weber, né? A gaiola de ferro da modernidade, como que ele prende não só os pobres, ele prende os ricos também. Ele prende na mesmo esquema. O problema é que você está numa prisão onde um cara, né, vai morrer de fome e o outro de gota. Né? É como dizia o Bolsonaro, mas todo mundo vai morrer, por isso tanto faz. Mas por que ele tá o dia inteiro com um médico? Por que o bicho não vai embora então? Não é? Agora não, tá o dia inteiro com o médico, ele não quer morrer. Então eu falei que eu não ia falar isso, por quê? Porque esse tipo de leitura que eu fiz agora, falando da mesquinhez natural, que a mesquinhez está em todo lugar, isso leva a uma leitura moralista do capitalismo. E aí as pessoas começam a virar aquele discurso que a gente sabe, né? Não quer mais entender o funcionamento do capital para ficar fazendo discurso contra os ricos. Agora, esse é um lado. Agora, tem o outro lado que existe uma mesquinhez. Existe, gente. Porque não é possível, algumas pessoas sabem como funciona o capitalismo. E elas sabem, e muitos ricos não são burros. Muitos deles sabem muito bem que eles não estão perdendo. Que à medida que Nova York melhora, se ele tem uma casa e a cidade inteira melhora, a casa dele valoriza. Então ele não tá entendendo que quanto mais melhora a cidade como um todo, mais o patrimônio que ele tem valoriza. Mas ele é tão mesquinho que ele não quer. É a mesquinhez que vira burrice. Aí ele mesmo está perdendo. É a mesma conversa daquele imbecil energúmeno, aquele protótipo de asiático, como é que chama? Kim Kataguiri. O cara foi lá para fazer uma lei no Congresso que diminui a mata ciliar. Ou seja, o rio tem que ter... olha só, gente, 15 metros. O que é 15 metros? O cara não quer dar 15 metros pro rio. O cara não quer dar 15 metros pro rio. Sabe o que acontece? O problema não é um problema só ecológico. O problema é que o rico que tem o rio na terra dele, a terra dele se desvaloriza. Ela perde potencial. E o cara é tão mesquinho que ele quer deixar para os filhos e para o neto uma terra sem potencial. Olha a burrice do cara, a estupidez. E é a mesma coisa. O cara tem uma casa no centro da cidade. Aí ele tem uma casa na periferia. Ele usa o apartamento do centro para trabalhar. E aos finais de semana ele vai para casa de campo ou casa do condomínio. Ele não quer pagar 2 impostos. Agora ele quer que na frente do escritório dele fiquem agrupados um monte de gente sem teto, com droga. Ele quer. Aí o que vai acontecer? Aquele apartamento dele vai desvalorizar. E o cara não entende isso. A mesma coisa aqui em São Paulo. É uma mesquinhez que falta o quê? Às vezes você fica imaginando, né, que você fica imaginando que o que faz um cara ser burro? Em parte é a mesquinhez. O cara é tão mesquinho que ele não consegue raciocinar, ele não consegue entender. Eu não
contei para vocês de um dono de um postinho que eu tomava café lá em São Paulo? Né? Não contei para vocês? Todo dia o cara chegava lá com esse papo do... Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família. Ninguém quer trabalhar mais, o mundo tá perdido. Aí, agora o Tramontina. Não o Tramontina que era da TV. Não, o Tramontina das facas, o dono da empresa. Ele falou que essa jornada, a diminuir a jornada, vai criar um país de vagabundos. Ele vai criar um país de vagabundos. Ele não entendeu, primeiro, ele não entendeu que se o cara tiver uma vida melhor e mais tempo, o cara vai fazer mais churrasco. Fazendo mais churrasco, vai comprar mais faca Tramontina. Ele não entendeu, ele não entende. Ele acha que as pessoas compram aquela faca, né, pra depilar a bunda. Eu acho que é isso. Assim, comprei uma faca Tramontina, tô depilando o meu rabicó. Você precisa ver como tá ficando, cara. Tá ficando um cu de leitoa, branco, legal, tal. Ele acha que é isso. Ele não sacou que a faca dele tem que ser vendida para todas as classes sociais, senão não dá lucro. Se ele vender faca só para depilar o rabo. Mas você vai explicar isso pro cara, a mesquinhez, empresário, um dos maiores empresários que tem aí, uma fábrica de sucesso, uma empresa de sucesso. O cara faz faqueiro especial, com vendas especiais. O cara tá consolidado no mercado. Sem contar os boicotes, né? Eu não sei se você está sabendo, mas está tendo um boicote de empresários ao fim da jornada 6x1. Vocês estão sabendo? Não estão sabendo? Então eu vou contar para vocês. Tem uns empresários em São Paulo que se adiantaram à lei e puseram por conta deles, não a jornada com um dia diminuído, eles puseram com 2 dias ou para 3 diminuído. Para quê? Adivinha para quê? Para chegar no final do mês e dizer que tiveram prejuízo. Eles estão fazendo isso. Eles estão reduzindo para além do que a lei pede, para poder mostrar que tem prejuízo no final do mês. Você fala assim, mas o cara quer ter prejuízo para poder derrubar o projeto do governo? Sim, porque ele não vai ter prejuízo. Ele vai computar dentro do quadro que ele tem para mostrar que ele teve prejuízo, mas se ele tiver mesmo, ele não vai. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma contabilidade, toma lá da cá. Ele é simplesmente isso. Ele vai dizer, 3 dias por semana, eu sou um empresário bom, peguei e fiz 3 dias por semana só, já que vai tirar o 6x1, vamos fazer o 3. Aí não dá certo, né? Ele contrata mais um pro 4º dia, ele fala, tá vendo, tive que aumentar a mão de obra. Resultado, a pizza, tive que erguer o preço da pizza. Só quem vai pagar? O consumidor. Essa é a jogada do cara. Tem vários empresários fazendo isso. Aliás, é interessante como que eles estão fazendo isso da noite pro dia. Em outras palavras, eles se organizaram para fazer isso. E é tudo gente do pequeno comércio, o médio comércio, tá? Olha a mesquinhez, gente. Olha o grau de mesquinhez. Agora, a gente tem que ficar atento mesmo com Nova York, porque é dali que vem o exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a financeirização, ela começou para valer com uma crise em Nova York. A prefeitura de Nova York, nos anos 70, ela fez os empregados da prefeitura, né, se tornarem praticamente sócios da dívida das prefeituras
E aí começou o primeiro projeto de financiarização, né? Qualquer dia desse eu vou contar essa história para vocês, mas ela está nos livros, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é, nós vamos ter que fazer uma campanha, que é, assim, nós vamos ter que nos policiar para não empurrar as pessoas para fora da esquerda. A gente tem que trazer as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a raiva da gente com esses caras é muito grande. Então corre o risco de a gente começar a dar patada, achando que todo mundo é assim. E não é assim que funciona. Por quê? Porque a diferença entre os dois candidatos que vão para o segundo turno, ou no primeiro turno, vai ser pequena, independentemente de quem eles sejam. A não ser que seja um cara desconhecido, gente, ou um tiririca qualquer. Mas se for duas pessoas que são conhecidas e que estão na jogada, você pode trocar que a diferença continua sendo pequena. Se hoje for para o segundo turno, se hoje tiver no Brasil, esqueça o que está em São Paulo, por exemplo, Tarcísio versus Haddad, Haddad versus Tarcísio, se isso fosse os dois candidatos à presidência, estaria dando a mesma coisa. O Haddad está crescendo, encostando no Tarcísio. Vai chegar a uma diferença pequena no final. E é o que vai acontecer. Qualquer uma das pessoas que estiver enfrentando Lula vai chegar numa diferença pequena. E não adianta, gente, neguinho, jornalista ignorante, porque, nossa, como tá, não? Como apareceu jornalista ignorante? Que esse negócio de polarização, gente. Ai, a polarização. Eu gostaria de saber como é que existe uma democracia sem dois partidos que no final passam a se degladiar. Hã? Sempre, se você tem uma eleição em 2 turnos, você já está empurrando as pessoas para uma dualidade. Agora, dualidade é bonito falar e polarização é feio. A polarização é politização do mesmo jeito que qualquer lugar. Não existe espaço vazio em política, gente. Quando você tira alguém da esquerda achando que 2 candidatos de direita vão concorrer, um da direita vai tender à esquerda e fazer o papel de esquerda. É assim que funciona. Então quem está fazendo o papel da esquerda é esta frente Lula-Alckmin. E quem está fazendo o papel de direita, no momento, é o Flávio. Esquece esse negócio de extrema direita, esquece esse negócio de fascismo. Entenda que ele está aglutinando todas as forças que são, na maior parte das vezes, liberais. Completamente liberais. É gente que não tem muita coisa contra pobre, não. Pelo contrário, é muita gente pobre, mas que quer um horizonte de oportunidades. Quer um horizonte para o país e para ele, né, de mérito. Eu quero poder ter o meu, eu quero ganhar pelo meu esforço. Tem muita gente assim. E que acha que não está ganhando pelo seu esforço porque tem um outro que está ganhando sem se esforçar. Isso não é verdade, porque o outro que ganha o Bolsa Família, ele não vai se sustentar com o Bolsa Família. E quem está ganhando o Bolsa Família ajuda a tocar o sistema. Então tem que explicar essas coisas para as pessoas, e muitas delas estão abertas a entender. Porque elas vão entender que quem faz o liberalismo funcionar, a ideologia, a doutrina do mérito, do real mérito funcionar,
é o Lula com o Alckmin, não são os liberais. Eles dizem, mas eles não fazem. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia apareceu aqui um cara falando assim, que o Bolsonaro é que soube usar o Bolsa Família. Por quê? Porque ele deu uma porta de saída para a pessoa. Ele não amarrou a pessoa no Bolsa Família. Então, se você conseguiu emprego, então você não precisa mais receber o Bolsa Família. Olha que saída digna. Não, essa saída não é saída de nada, pô. Quer dizer, por que eu vou lutar para ter um emprego e aí eu perco a minha bonificação? Ah, bom, então o contrário é verdadeiro. O cara que tem a bonificação não luta pelo emprego. Não, o contrário não é verdadeiro. O cara que tem a bonificação, ele luta pelo emprego e ele conta com a soma Bolsa Família mais emprego. É isso que anima o cara, ele poder somar. Agora, quando você começa a querer subtrair, você faz o papel do cartão de crédito, que subtrai o salário. E o resultado é este mau humor e indisposição contra o governo. Agora, é preciso lembrar as pessoas que para poder lutar contra os juros, é preciso um mandato mais à esquerda. É preciso mais 3, 4 anos para um governo de esquerda para a gente conseguir ter uma pequena influência no controle dos juros desse país. Se nós não conseguirmos passar esta mensagem, é porque realmente a gente não está disposto. A gente entregou. A gente jogou a toalha, porque é uma coisa que não é difícil de ser explicada. E você não tem que explicar isso para o bolsonarista, você tem que explicar isso para a pessoa que está indecisa, que está predisposta a votar no Alckmin e no Lula, mas está com mau humor, então resolveu mudar o voto. Então tem que explicar. Agora, muitos de nós tem o problema que eu chamo vamos dizer assim, um volume nadegal inadequado. Para não dizer que a pessoa é gorda e bunduda. Então a gente vai usar um volume nadegal inadequado. O sujeito tem uma massa na bunda que não permite com que ele se desloque para lugar nenhum. Então ele não faz o serviço que tem que fazer, não vai conversar, aí não tem jeito. Tá? Nós temos que nos dispor a conversar abertamente. Não dá para deixar o país na mão de bandido. O Flávio Bolsonaro, ele tem um compromisso com milícia, ele tem um compromisso com os juros mais alto ainda, ele tem compromisso com os ricos. Ele é o tipo do cara que é mais banana que o pai dele. O pai dele foi manipulado e gostava de ser manipulado. Ele nem gostar, nem não gosta. Ele é uma massa amorfa. Como o próprio Malafaia dizia, né? Não tem musculatura, é só banha. A própria dancinha que ele faz é uma dança de gordinho pulando. Ele não é o cara gordo, né? Que pode ter orgulho de ser gordo. Ele não é. Ele é aquele banhudinho, aquela pancinha horrorosa, pulando que nem um bicho de pelúcia mongoloide. Coisa horrorosa. Vamos perder para esse cara porque simplesmente a gente não quer levantar a bunda da cadeira? Daqui a pouco a gente volta.